Olá, Noemi. Oi, Mário, tudo bem? Tudo bem. Voltamos aqui, né? Ainda tô meio acelerado, porque a gente acabou de gravar o outro episódio. A gente decidiu gravar o episódio casado pra já chegar falando dos temas que complementam ali o tema que a gente tava falando no outro. Mas como você tá, Noemi? Eu estou bem. Tô brincando. Eu não sabia o que eu falava. Sempre que você fala isso, sempre que você faz isso, eu lembro daquele vídeo da menina que fala, para a gravação. Para. E aí eles ficam... Conheço, eu não conheço memes. Depois eu vou pôr esse meme, se eu achar, pra você ver. Oi, Stephanie, você já tinha se visto, se imaginado no look assim? Já. Já? Mas a gente não viu nunca a gente viu você vestida assim. Para a gravação. Por que para a gravação? Vai, pergunta. Pode responder. Que susto! Eu amo ele. Gente, o Mário Mas, que me gente, traduz os memes, tá? É verdade, Noemi não gosta de memes, isso é verdade. Desculpa. Eu acho que tem a ver com autismo, mas não consigo provar ainda. Acho que tem. Não é que eu não gosto, Mas é porque eu não entendo muitos. Aí o povo fica... Então, agora eu consigo explicar. Literalidade. Porque Ué, a você Noemi não sabe entende explicar por que não? Não, não veio rápido na minha cabeça. Mas é verdade, aquele meme do povo dançando com caixão, eu lembro que você odiava ele mortalmente. Eu sou Papai Nós. Mas- Todos esses memes muito viralizados. Eu Sou não Papai gosto. Noel, Juliana, cadê meu óculos? Ninguém sai. Eu gosto de todos que tem É falas porque eu não todo gosto mundo que do nada a repete. pessoa solta aquilo no meio da... Aí o povo, a graça é essa. Aí eu fico, isso pra mim não tem graça. Eu gosto quando é usado num contexto que a fala é exatamente igual, faz sentido. Mas isso também é do autismo, Eu não gosto. de repetir Eu não gosto e de tal. moda, de modinha. Eu gosto. De algumas. Tô brincando. Mas, até voltando no episódio, a gente até trocou de roupa, ainda tô no clima do Brasil. Voltamos aí. E você, Dá pra ver Noemi? que a gente não supera, né? Eu tô também. Eu tô em luto hoje, porque eu realmente queria estar num bar bebendo, vivendo minha fantasia de brasileiro, nos estereótipos, alguém sambando do meu lado, um Você cachorro teria que estar no caramelo, Rio de tudo Janeiro, isso. não, em Uberlândia. Eu sei. Aí não tem nada Fim. de estereótipo. Para a gravação. Desculpa. Tô zoando. Não, é o meme de novo. Tá. É o mesmo meme, inclusive. Para a gravação. Mas, enfim. Hoje, gente, a gente até voltou... Hoje, né? Falando coisa que os outros... Enfim. Hoje, gente, a gente vai falar de Meltdown e Showdown. Por causa que os dois complementam super a nossa fala ali do outro episódio. Porque a gente até comentou, né? Que muitas vezes ali o comportamento impulsivo pode vir pelo Meltdown. E pensando nisso, Noemi, você pode falar um pouco mais pra gente o que seria o Meltdown? Opa! O meltdown? Para gravar... Então. O que seria o Se você ficar Meltdown? com isso, eu vou grilar. Eu sei. Gente, o meltdown tem muito a ver com a sobrecarga. Então, quando o autista ele chega no limite de sobrecarga, pode ser emocional, sensorial, né, de processar informação, a pessoa simplesmente entra num colapso emocional, mental, nervoso. Então, assim, muita gente vê uma crise de shutdown e meltdown e acha que é birra. Então, o meltdown principalmente, porque a pessoa ela surta, ela chora, ela tem uma crise de choro, de grito, bate porta, desce do carro em movimento. Eu já vi gente que faz isso. Que É meio verdade. que sai do carro em movimento. Então, é uma crise de meltdown. Ela sobrecarregou e ela joga aquilo para fora. Tem muito mais a ver com o grito, com o choro, com a... Sai! Sabe? Aquela coisa assim. Afastar, né, o estímulo. Com esse afastamento do estímulo. Então, é uma forma da Sim. pessoa impor um limite. Assim, devido Sim. à alta sobrecarga dela. Sim. No último episódio a gente até deu uma faladinha disso, né? Quando eu comentei com você de chegar da festa e tirar os estímulos, sabe? Mas acho que é importante a gente até reconhecer isso, porque é uma coisa muito comum no autista, principalmente no autista adulto, e muitas vezes ele acha que acabou a bateria social, e não é por aí, né? Não, tem muito a ver. Tem a ver com isso também.
Só que tem a ver com essa sobrecarga de estimulação, né? Eu lembro que toda vez também que eu chego de uma coisa, um evento, parece que a sua cabeça, ela dá um... É até estranho estar no silêncio. Eu não sei se a maioria das pessoas aqui sentem isso. Assim, mas dá aquela sensação de um oco. Sua cabeça tá oca. É como se tivesse oco mesmo. A cabeça tá oca, eu não consigo pensar muito. Sobrecarga, muita sobrecarga mesmo. Então, assim... Sim. Esse é o famoso meltdown. E tudo tem esses nomes em inglês, né? Mas não se apeguem a nomes em si. Se apeguem mais a entender o processo particular de cada um. Porque cada pessoa tem um tipo de crise. Esses dias eu até vi um vídeo de um menino tendo crise autista. Aí tava crise do autismo suporte nível 1. E eu mandei pro Mário, mandei pra minha família. E o povo assim, gente do céu, você faz isso toda semana. Porque eu queria até depois compartilhar. Verdade. Porque aquela crise ali... Lembrei do vídeo. Acontece demais com autistas. Que é a pessoa ter todo um planejamento, né? A gente sabe que o planejamento, a previsibilidade, ela é muito necessária. Aí você chega na hora e não dá pra fazer. Aí a vontade é, tchau, não vou mais. Não vou mais fazer isso, não quero mais. E o Mário, ele até pisa em ovos às vezes comigo. Ele fala assim, se ela desistir já Eu achei que ela não sabia. Ah lá, eu sabia. De novo, você me expondo. Eu acho que eu nunca vou compartilhar esses 2 episódios que a gente fez. Não, mas é que o negócio, gente, é que tipo assim, olha... Eu acho que a Noemi é muito tranquila de conviver. Eu sempre falo pra ela, né? A gente é amigo 20 anos por causa disso também. É muito fácil de conviver com ela. Só que assim, olha, como eu também sou autista, eu sei exatamente algumas coisas que é tipo assim, olha. Tipo assim, olha, a Noemi, a Maria, nós já até fez isso. Eu sou muito previsível. Pra lidar comigo é fácil. Aí você tirou previsibilidade, fudeu, sabe? Porque no final das contas, igual a gente falou no penúltimo episódio, né? A questão do clima, eu acho que isso é um dos problemas, e a outra coisa é inventar uma coisa sem sentido de última hora, eu acho que isso te irrita muito também. Uma coisa é se ter sentido, se ainda é flexível desse tanto, mas se é sem sentido, não foi falado hora nenhuma, e não tem porquê, isso te quebra. Eu acho que eu já tenho um problema, que é que eu finjo que tá tudo bem. Eu não faço isso não, eu nunca deixo as pessoas acharem que tá tudo bem. Eu deixo o clima pesar. Infelizmente, gente, eu sou pesadora de climas. Sem querer, querendo, eu peso. Mas é necessário. Eu deixo nítido que eu não gostei. Mas aí, o que acontece, na verdade, Mário, é que o que mais me sobrecarrega e me dá meltdown é quando eu flexibilizo mais de 2 vezes e dá errado de novo. Então, é tipo assim, na primeira vez... vamos em Uberlândia almoçar em tal lugar. Aí eu me arrumei, aí a pessoa tá atrasando. Aí isso já começa a me desorganizar. Aí eu cheguei lá e já tá um pouco diferente do que tava na minha cabeça, porque eu já cheguei atrasada. Ou me causou muito sofrimento na minha casa, aí tem toda essa coisa. Aí eu tive que flexibilizar de novo, porque agora eu vou ter que fazer tal coisa que eu não ia fazer. Aí eu tive que flexibilizar mais. Aí eu vou surtar. Aí a hora que eu não vou mais querer ir, eu vou querer ir embora, todo mundo vai ficar, credo, por quê? Mário, eu acabei de lembrar do churrasco da sua casa que eu levantei e fui embora. Eu nem lembro mais por quê. Eu nem lembro que churrasco. Ai. Lembra? Isso eu nem lembro. Que a sua família ficou, nossa, por que ela tá fazendo isso? Eu lembro. Eu não lembro o aniversário de quem. Mas aconteceu alguma coisa. Eu não lembro o quê. Não foi ninguém te enchendo o saco, não? Porque... Normalmente é. Não, então, nesse dia que eu falo, porque eu já vi gente implicando e você falando, tchau pra vocês. E aí as pessoas acham que é zoeira e ela não volta. Aí eu falo, ela não vai voltar. E as pessoas, não, ela vai sim, era brincadeira. Ela não vai. Ela não vai. É minha disforia rejeição. Mas assim... Mas eu acho, sabe, que... quando a gente fala até dessas questões das crises, aí é um dos porquês os adultos têm que fazer diagnóstico sim e buscar saber lidar as coisas, porque como que eu vou respeitar isso tudo se todo mundo vai achar que é drama, que é exagero, que é bobeira, que é sei lá o quê, mas... mas assim, a gente fala aqui rindo, porque a gente tem muito entendimento disso, igual a gente falou, são coisas que a gente tá lidando desde sempre e que já
proporcionou muita situação difícil, né? Mas que hoje em dia a gente tem um outro conhecimento em cima, mas não deixa de ser sofrido. É claro que na hora ali dói. E a gente saber que não vai cumprir a expectativa ali do trato social e ir embora no meio do rolê, ir embora porque passou uma raiva. Não. Mas eu tô tô tentando te defender. Isso me dói. Eu odeio ter que ser a pessoa que fala não vai rolar, não vai funcionar. É porque o Mário, ele odeia desapontar os outros às vezes, né? Essa expectativa. Eu odeio não entregar o que eu falei que eu ia. Não sustentar. Não, isso não me incomoda, não. Na verdade, gente, é porque, infelizmente, eu caio na pilha, né? E as crianças amavam me zoar por isso. Porque eu acredito nelas. Ela cai em todas as pilhas. Todas as pilhas que alguém falar, eu vou ficar tentando rebater. Então, é tipo... Coisa de política, eu não posso ficar conversando muito, porque eu vou ficar tentando rebater com a pessoa. Então é esse tipo de coisa assim que me sobrecarrega. Hoje em dia eu não falo mais disso. É coisa que eu não falo. Religião eu não falo. Nenhum assunto polêmico eu costumo falar, porque isso me desregula. Sim. Crise de meltdown. E você, Mário, me conte sobre o shutdown. Como que isso acontece? Como que o autista lida com isso? O que é isso? Shutdown. Então, vou falar pra vocês do shutdown, que é o desligamento. Quando a gente pensa nele, gente, que também é outro ali das crises que o adulto autista pode ter, ele acontece por uma reação ali que o cérebro da pessoa é como se congelasse, sabe? Quando tem muita sobrecarga, é como se o funcionamento ali se tornasse insustentável. E o organismo desliga ali funções para se proteger e poupar energia e evitar ali um colapso maior. Então, a pessoa ali que tem shutdown, ela muitas vezes vai se sentir com menos energia, vai ficar mais para baixo. No meu caso, vai querer dormir muito, vai, sabe? É como se ela desligasse ali algumas funções para conseguir ali continuar sobrevivendo, senão ela vai colapsar. Tanto é que o shutdown, geralmente a pessoa se sente muito mais com sono para baixo, com preguiça, sem bateria, sem energia, em contrapartida ali que o meltdown é o que a pessoa explode, sabe? Então, as pessoas ali adultas que vão ter essas crises, elas vão ter em momentos diferentes, depende do que acontece. Até conversando aqui sobre eu e a Noemi, eu sou muito mais a pessoa do shutdown. Eu sou a pessoa que some, que vai dormir, que dorme 12 horas seguidas, que tenta não desgastar, que tenta ali não entrar em colapso e tal. A Noemi já muitas vezes ali pode ser a pessoa que chora. É mais lida como quem estourou. Chora, é pra fora o dela. Eu sou a pessoa, você vai ver eu rindo assim, olha. E depois na minha casa eu vou lidar sozinho. A Noemi não, a pessoa, igual ela falou, que a pessoa que gosta de gerar ali o desconforto, ela não leva desconforto pra casa. Eu sou a pessoa que leva desconforto pra casa, aí eu falo pra ela, falo assim, por que você deixou, Mário? Por que você não botou pra fora? Mas é porque eu não dei conta. Eu sou a pessoa que depois de 2 meses eu penso na resposta da briga. Então, assim, Eu não. É tipo assim, vamos terminar? Vamos. Não. Eu gosto da previsibilidade. Terminar? Agora a gente vai terminar. Quebrou a previsibilidade, eu não sou mais ninguém. Eu preciso ir pra minha casa recarregar pra depois pensar na resposta. Então, quando a gente pensa ali no shutdown, já é muito mais nesse sentido de se proteger, sabe? Não, e no caso, até... Pode falar. Não, eu só ia falar, é igual a história que eu contei ali, do eu chegar em casa e ter que tirar estímulo. Mas pode falar. Sim, eu acho que até o Mário fica me zoando, porque essa coisa do shutdown eu percebo. Que é quando eu tô mais lenta, que é aquela coisa quando eu tô sobrecarregada, né? Eu acho que eu tenho também crise de shutdown. Mas assim, o Mário fica, dorme, vai dormir. Isso não funciona comigo, gente. Eu não consigo dormir à tarde, eu não consigo dormir por muito tempo. Eu durmo no máximo, assim, se eu estiver muito sobrecarregada, super estimulada, 5 horas. Então é uma coisa assim, só que eu acordo bem. Tipo, é um cérebro que ele tá na tomada. Bem, né? Ele tá na tomada ali e você não consegue arrancar. Sabe quando dá choque nas coisas e a tomada gruda e não desgruda mais? Que ela virou uma só com a tomada com o negócio que entra. Que eu esqueci também o nome. O plug. Fio terra? Sei não tem lá, nada a ver o plug com o negócio. Então, aí somos psicólogos, não eletricistas. Exatamente.
Então é como se fosse isso, derreteu tudo e eu fico ligada. Então, assim, vai funcionar, eu vou dormir, mas eu tô ali. Na bateria baixa. Sim, e assim, olha, e volto até ali no que eu falei, é importante a gente reconhecer que existem essas duas crises, porque muitas vezes quando eu falo ali pros pacientes autistas, né, ou que a gente tem a hipótese de serem autistas, né, que existe esses dois tipos de crise, às vezes eles falam, nossa, super eu, porque às vezes acaba a bateria, e aí eu preciso recarregar, ou às vezes eu estouro e é com uma coisa pequena, e eu não tinha noção que é porque foi acumulando, e a gente precisa ali entender isso pra conseguir dissipar, né? E o shutdown, querendo ou não, ele dá na pessoa também a questão dela perder o discurso. Então, tipo assim, você tem dificuldade de criar, mais ainda de iniciar diálogos. Então, assim, dificuldade de responder o WhatsApp, a shutdown, de criar, imaginar numa relação, se imaginar numa troca com o outro. Então, todas essas coisas também dificultam quando você está em crise de shutdown. Porque você não consegue tomar essa iniciativa, você não consegue pensar no que você vai falar. Porque normalmente também o MESC drena bastante energia. Então, se você tiver que fazer uma apresentação, lidar com experiência diferente e tiver em crise de shutdown, você não vai conseguir lidar. É uma coisa que vai te colapsar mais ainda. Eu já tive crises que foram tão fortes assim, do shutdown, de que eu tentava acordar e não conseguia abrir o olho, sabe? É muito doido, porque é como se o seu corpo não te obedecesse direito. Então, você tenta e não vai. E, assim, essas é quando chegou, assim, nas partes mais extremas. Hoje em dia, eu tenho muito mais estratégias para conseguir lidar ali com essas partes, sabe? De prejuízo. Tanto é que até é engraçado, porque muito das pessoas estão só entendendo a gravidade disso tudo agora ouvindo o nosso podcast. E às vezes vem me falar assim, nossa, não parece. Gente, a gente faz MESC, né? A gente tá uma vida aprendendo a fazer isso. Então, assim, é claro que eu vou deixar pra ter essas crises na minha casa, muitas vezes. É claro que às vezes eu não dou conta, e aí eu chorar na rua, já aconteceu. Noemi já me viu chorar no rolê. Eu sou muito chorão. Direto na rua. Não, eu e a Noemi chorava tanto nos rolês que a gente achava que isso era normal. Mas, enfim. Então, assim, olha, gente, é importante a gente entender tudo isso, porque vai acontecer de novo. A gente vive numa sociedade que não foi feita pra gente. Então, se a gente não consegue se adequar e minimamente ali tirar aqueles estímulos que realmente não dá pra conviver, a gente vai se fuder. Eu acho que até essa coisa da sobrecarga, né? Quanto mais demandas, mais sobrecarregado você vai ficar. Então, assim, vai aumentando. Igual a gente vai viajar. Aí tem que comprar dólar, tem que fazer a mala, é um clima muito instável, é Ninho, não sei o que, isso me sobrecarregou. Então, assim, isso me sobrecarrega. Que aí a agenda, você tem que terminar todos os prontuários, resolver os problemas documentais. Então, assim, é tanta coisa, tarefa de casa que eu tenho que enviar para todas as pessoas, responder todo mundo no WhatsApp. Então, você tem que deixar tudo redondinho, né? Tipo assim, resolver todos os problemas, pagar todas as contas. Essa semana eu tive dificuldade para pagar as contas. É uma coisa que eu só consegui fazer hoje, no sábado. Mas aí o salário caiu, aí eu fiquei, eu tenho que pagar. Aí você sobrecarregou. Parece que é difícil você sentar e pagar uma conta, mas para as pessoas, né, não autistas, isso é simples. Só que para autista vai virando um negócio que você tem que ter uma energia para fazer aquilo. Ainda mais com outras comorbidades, né? Sim. Volta muito na questão ali das funções executivas. Eu acho que, às vezes, as pessoas não têm uma dimensão de que a gente tem ali um conjunto de funções que o nosso cérebro faz, que é como nos ajudasse ali nos organizar no tempo, no espaço. A casa. Aí é isso também, tudo, né? Comida, você tem dificuldade quando você tá sobrecarregado. O Mário me mostra as jantas dele. Às vezes eu prefiro dormir sem comer, pra eu não ter que pensar nisso. Ontem eu tava ansioso com essa história de viagem, fui comer comidas que... Eu fui comer café da manhã na janta, porque... Exatamente. Eu repito a mesma comida. Então é tipo assim, eu fiz comida essa semana, aí eu já deixei tudo separado pra eu repetir a mesma comida. Se acabou um item, eu não vou comprar. Eu como o que tem.
Então você vai Exatamente. comendo o que tem pra você não pensar que você tem que resolver. E eu tinha 2 provas essa semana. Então, Não, também assim, isso, sobrecarrega. É isso. E aí volta no que você falou no episódio anterior, de que, assim, né, que você quer fazer o box, mas você não quer se sobrecarregar. A gente, por ter ali dificuldades de ler nossos limites, pelas questões executivas, a gente pega muita coisa pra fazer, a gente gosta, e a gente gosta da adrenalina, então o que acontece? A gente enfia num milhão de coisa pra fazer, só que isso também sobrecarrega, mesmo que a gente goste. Então, às vezes, a gente tá gostando e começa a cansar. É muito doido, sabe? Porque é um misto de emoções e, no mesmo tempo, elas vão ser, às vezes, desproporcional também no que a gente tá vivendo. Então, assim, é meio que uma bagunça mesmo de emoções, de estímulos, de tudo. E aí a gente tem que parar e falar, pera. Eu tô gostando disso, mas tem uma coisa que não tá funcionando. E aí é onde, pro nosso cérebro não desligar as funções, né, automaticamente, a gente que tem que tirar ali uma coisa ou outra. Exato. Igual Aí o envolve nosso- a parte social, de ter que chegar num professor e falar, eu não vou mais fazer o box. Aí você vai procrastinando, porque você não tem que, Só ter querer que falar faltar. não ter que lidar com isso. Então aí a gente já sabe ler essas coisas, aí você já evita. Então é tipo assim, é melhor eu Exatamente. esperar tal época, vou esperar um pouco, estou fazendo aquilo e aquilo. Quando encerrar, você inicia outra coisa, porque a vontade de iniciar várias coisas ao mesmo tempo é absurda. Ah, sempre. É mais pela vontade de novidade, pelo tédio, pela curiosidade, por conhecer o mundo. Acho que eu sou muito curiosa. Então eu quero viver todas as vivências possíveis. Então isso também Eu você não falo vai isso, viver que... tudo. É ruim a gente viver só uma vida. Mas a gente Eu queria viver odeio todas isso. as vidas. Mas aí, ó, entra a merda da superdotação, que as pessoas acham que é só ser inteligente, no final das contas é isso, tudo nos dá tédio, a gente quer viver todas as experiências e vivências que o mundo pode ter, e a gente tem fomo de tudo que a gente não vai viver e de tudo que já passou. E Então, tudo tipo que você assim, tá preso na sua condição. E que você não eu pode odeio. mudar. É. Ainda mais E quando aí, você tem gente? consciência do autismo. Que aí eu acho que o déficit social, né, ele pesa muito pra conseguir Sim. viver mais coisas também. Sim. E nisso tudo, eu acho que, tipo assim, olha, a gente até fala do Meltdown, do Showdown, muitas vezes ligados com o autismo, mas quando aí a gente junta ali as pessoas que têm mais de um diagnóstico, que são muitas, né, que tem autismo, TDAH, superdotação, TDAH, superdotação e todas as combinações aí, tanto, até as outras ali que muitas vezes eu não cito aqui, é muitas coisas para as pessoas lidar. Assim, não tem uma fórmula, não tem receita de bolo. A gente traz até esse conteúdo pensando no seguinte: é importante vocês reconhecerem isso, caso vocês tenham esses sintomas, para desenvolver as estratégias de vocês. Eu quero fazer a Noemi engolir minha estratégia de dormir, mas ela não vai, porque não vai funcionar para ela. Ele dorme. Ele fala Dorme, assim, ó, eu sempre tipo assim, falo. eu tenho uma Vai lá pausa. dormir. Eu falo assim, eu vou atender tal hora, agora, tipo assim, acho que ontem. 4 da tarde. Anteontem. Tipo assim, eu atendi agora, só daqui 2 horas eu vou atender. Aí o Mário fala assim, vai dormir. Aí eu penso assim, ele não entendeu. Funciona assim. Ele não entendeu. É porque... E não adianta remédio, né? Aquela coisa, Não você tem tá remédio pra medicado. autismo. Não adianta. Não adianta, É. sua cabeça não vai desligar. É isso, é uma crise. Não. Sim, sim. Hiperestimulação. É muito hiperestimulado. Aí você não consegue fazer nada. Porque aí você não consegue ouvir música, eu tenho esse problema. Porque música me regula. Mas aí se eu tiver desregulado demais, é difícil, eu não tenho paciência Vira pra ouvir falação música. na cabeça. Aí vira um negócio assim, essa mulher, o timbre da voz dela tá me irritando. Fica assim, ai. Porque aí é a hora que a gente vai pro silêncio, pra gente conseguir ficar mais tranquilo, Sim. diminui estímulos, Sim. diminui telefone, aí você vai pra natureza, leva um cachorrinho pra passear, olha o céu, Sim. vai pra academia, faz um negócio fora de casa. Sei lá, é a hora que você vai encontrar um recurso, um hobby, uma leitura leve. Sim, eu até falo, eu gosto de mexer com aquário, que, nossa, a quarentena foi uma forma de me regular muito, muito, muito mesmo. Hoje em dia já não funciona tanto, eu perdi essa regulação. Mas a gente precisa mesmo encontrar formas de regular. Exercício físico, acho que qualquer coisa que faz eu focar no aqui e no agora ajuda muito. Ainda mais por causa da ansiedade que eu tenho. Então, assim,
Qualquer coisa que faz eu voltar pro presente e parar de ficar pensando demais no que vai acontecer ou no que já aconteceu, nossa, me ajuda muito, 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 muito. Muito mesmo, sabe? E acho que é importante a gente até falar dessas nossas estratégias serem diferentes, porque não tem um manual de estratégias. Muitas vezes eu falo até pros meus pacientes que é eles ir testando. Até na Porque terapia eu imagem- também falo isso. É sobre É. encontrar recursos, é difícil. Sim. E a gente vai sugerindo, né? A gente tem que ficar sugerindo para os pacientes normalmente algumas coisas que eles podem tentar fazer, uma meditação. Só que é isso, cada pessoa vai funcionar de um jeito. Eu conheço autista com extrema dificuldade de imaginar, de ter imagem mental. Então, para a pessoa vai ser difícil meditar. Então, é uma Sim. coisa que já não vai funcionar bem. Talvez desenhar, talvez escrever, talvez criar uma narrativa, uma história possa te ajudar. Ou não, ou fazer uma coisa prática, um artesanato, uma cerâmica. Comida, cozinhar também regula. Eu já não Às gosto, vezes eu atividades odeio. sozinhas, né? Eu também odeio cozinhar. Aí tem gente que ama. Então, assim, vai muito de pessoa para pessoa. Vou até me corrigir, eu não odeio cozinhar. Nós fala mas tudo eu- muito 880, né? Quando eu falo, eu odeio, eu amo, eu odeio, não tenho medo. É a gente sendo literal, não odeio tanto. Eu só não tenho paciência de fazer uma coisa que eu não sei se vai ficar do jeito que eu imaginei. Mas a sua comida é Então, boa. Eu gosto do seu Não, eu macarrão. gosto de fazer marmita, mas se você for ver... meu macarrão é bom mesmo. Mas eu gosto de fazer marmita porque, tipo assim, eu faço 30 marmitas de uma vez, aí eu fico sem cozinhar um mês. Então, assim, agora se for pra mim agora ir na cozinha, cozinhar com o que tem... Aí não rola pra mim, não sei o que vai acontecer, não sei o que eu tenho que inventar. Não funciona assim. Eu não Preciso gosto planejar, gosto de cozinhar receitas. Eu não gosto de cozinhar. Eu cozinho por obrigação, mas eu me responsabilizo. Só que eu gosto da minha comida. Eu só não gosto de perder tempo cozinhando. Pra mim é perder tempo. Eu também odeio. Tô perdendo tempo, porque eu Odeio. podia estar fazendo uma coisa legal. Ou Sim, estudando. sim. Eu também conheço muita gente que é autista que se regula em grupo. Tipo assim, gosta de sair, ver gente, gosta de fazer coisa e tal. Eu, às vezes, E preciso sair e outros ver que gente. odeia isso também. Eu ia até falar, odeia. tem as vibes, igual. Tem muitas vezes que eu falo até pras pessoas, eu vou sair, vou no shopping que preciso ver gente. Ver movimento. Mas é quando eu sinto... Eu gosto de ver movimento. quando eu sinto que eu tô muito tempo dentro de casa, sabe, sozinho. Agora já tem vezes, igual esse final de semana, o Zé me chamou pra fazer um monte de coisa. Aí eu falo, Ainda mais não, de não. desregulação de viagem. Então é tipo assim, Então, eu não preciso consigo ficar fazer na minha. nada. Até que hoje, olha, lavei o aquário, tá mais limpo do que o vídeo antes do último. Então, assim, olha, esse final de semana eu preciso de estratégias regulatórias sozinho. Então, vou fazer o quê? Fiz a barba, vou hidratar o cabelo, vou ouvir música sozinho, e é isso. Coisa sozinho. E é isso, né? Tá zoando. Você não consegue fazer igual eu. Tô Não, brincando. você me assusta mesmo. É que você grita de verdade. Desculpa. Mas, acho que foi bom a gente ter falado disso tudo. Desculpa. Mas acho que é bom a gente ter falado disso tudo, que eu acho que o outro episódio a gente queria falar mais dessa questão de se colocar em vulnerabilidade, mas não tem como a gente pensar nesses 3 temas sozinhos, né? Tanto a questão ali da gente se colocar em perigo contra o match-down e shot-down são muito complementares. E acho que muitas vezes as pessoas neurodivergentes não faz essa ponte que se elas estão cegas ali as crises autistas, tem muito mais chance delas fazer coisas que depois elas não vão gostar. É isso mesmo. A vergonha de Sim. olhar e ter que pedir desculpa. Ou, Sim. né? É cada constrangimento. Ou ficar Sim. se cobrando que você não conseguiu dar o seu melhor. E naquela situação. Exatamente. Então, tudo pode acontecer. Exatamente. Então, gente, já caminhando mais pra finalizar, eu e a Noemi decidiu ler alguns dos comentários de vocês que estão participando, Obrigada, que estão atentos aqui. ouvintes. Muito obrigado, ouvintes. A gente já estamos com muitas horas escutadas e muitas visualizações. Estamos fazendo Obrigada. isso aqui pra vocês mesmo. Estamos muito felizes. E assim, olha, vou ler uma pergunta aqui do Alex, que disse:
Eu simplesmente amei esse. Eu gostaria de ver o que acontece com quem tem síndrome do pensamento acelerado, como funciona na teoria e na prática, quais os benefícios e malefícios. Com toda a carga de informação que recebemos diariamente, quais as práticas que podemos mitigar para alavar essa síndrome. Acho que era para lidar. E aí, Noemi, o que você me fala dessa síndrome do pensamento acelerado? Então, a síndrome do pensamento acelerado, ela é muito caracterizada por uma pessoa que ela tem muito pensamento intrusivo e esses pensamentos são tão rápidos que você tem dificuldade de concluir alguns raciocínios. Então, assim, você tem uma avalanche de ideias, você tem uma avalanche de itens do pensamento, mas você, na prática, trava e não sabe começar. Então, é aquela coisa que você vai falar... não sei se já aconteceu com você, Mário, mas você vai ter uma conversa difícil e você sabe tudo que você está com vontade de falar. E na hora da conversa, o seu pensamento começa a acelerar e você não sabe falar mais nada, dá um branco. Então, essa síndrome ela é muito comum em pessoas ansiosas. Então, pessoas com ansiedade mais destacada têm uma síndrome do pensamento acelerado. E é uma coisa que a gente trabalha em terapia para a pessoa ela conseguir lidar com esse sintoma, porque ele é um sintoma de ansiedade mesmo. Então, assim, a gente tenta trabalhar para a pessoa respirar, que é lidar com essa parte mais emocional, né? Que, igual esse exemplo que eu dei. É uma pessoa que ela não consegue ter uma briga, uma discussão ir contra algo sem desregular. Tipo assim, desregular emocionalmente mesmo. E eu nem falo só no sentido de autistas. Eu falo no sentido geral. É tipo uma desregulação de chorar e não conseguir falar e não conseguir impor um limite. Exatamente pelo grau de pensamento muito acelerado. Interromper né, raciocínios. Então, assim, começa a fazer uma... Parece até TDAH, né? Que começa a fazer uma coisa, porque outro pensamento veio e atropelou aquilo. Pessoas com altas habilidades também têm isso. É tipo, você vai escrever... Acontece comigo. Aí eu escrevo a palavra antes da que eu ia escrever. Tipo, a próxima. Tipo assim, eu tô escrevendo uma palavra, aí eu escrevo a próxima. É tipo, não é... Eu tenho um pouco disso, mas eu nunca tinha parado pra pensar no porquê. Mas eu tenho a mania de juntar a palavra que eu tinha que escrever com as próximas. E aí vira uma bagunça. Eu pulo aqui, eu ia escrever e escrever a próxima. Então, o tanto que às vezes eu tenho que escrever rápido. E voltar e fazer uma palavrinha assim. Mas eu não sabia disso. Interessante, gostei. Então, assim, é uma coisa que... Tem tratamento. Tem tratamento, porque está muito relacionado nesse terapia. Caso, a ansiedade, a fazer terapia, para você conseguir lidar, organizar melhor os seus pensamentos, se acalmar. Então, técnicas mais de relaxamento podem ajudar bastante nesse caso. Medicação, dependendo da pessoa, né? Se é uma coisa muito acentuada. Sim. Muito obrigado, Noemi, pelos esclarecimentos. Vamos pegar aqui outro comentário. Me identifiquei desde o primeiro episódio, estou em processo de me entender, mas me senti até mais acolhida com coisas que já passei e passo. Foram traduzidas nos episódios e eu mascarava ou achava que era algo único comigo. Nossa. Ficamos felizes, né? É quem é essa pessoa? Laísa. Liza? Liza. Você conhece então, mas... Muito obrigado. Então, deixa eu falar, já que você já conhece. Obrigado pelo comentário, Liza. Pode falar. Obrigado mesmo, de verdade. Que acho que quando a Noemi sentou e começou a fazer os primeiros rascunhos do que a gente queria fazer, assim, olha, vou ser bem verdadeiro com vocês. Eu e a Noemi já queria fazer algo junto há muito tempo. Mas a gente sempre quis fazer algo com muita qualidade, igual a gente já faz para os nossos pacientes e nos nossos Instagrams individuais. Então, a gente planejou e pensou muito e descartou muitas ideias nos últimos 6 anos. Mas esse ano que a gente sempre tá conversando desses assuntos. rigidez cognitiva de ficar planejando. Aí em algum momento você... Vamos só fazer? Esse ano a gente falou, nossa, a gente sempre tá falando disso, a gente gosta dessa temática e nunca falou disso com mais gente. E a gente já tava cansado de Instagram ser raso, então a gente quis fazer isso mesmo, profundo, com conhecimento e com vivências pra vocês. Quem realmente quer entender e acessar até melhor o tema de forma prática, com profissionais, com psicólogos falando do tema, falando da gente, falando de intimidades também. Aí a gente quis trazer isso.
Mas ficamos muito felizes, de Mas verdade. é difícil também. Então é uma coisa também que é difícil. A gente tá nesse lugar também de exposição. Pro Mário, não. Ah, é. Eu ia fingir que era mais pra mim. Não, pra mim é mais tranquilo, porque... o máximo que pode acontecer é vocês não gostar. Mas é isso, vocês estão vendo até aqui, olha. Mas o problema 30 e não é poucos as pessoas minutos. gostar, é a vulnerabilidade. Pra Não, mim, a eu não gosto que- vulnerabilidade é difícil. É, mas eu acho que quem chegou tão longe ou tá gostando ou nos odeia muito. Então... Espero que você esteja gostando. Então, gente, a gente tem muitos outros comentários, mas como a gente viu que outras perguntas dão episódios inteiros delas. Então a gente vai ficar por aqui com essas 2 perguntas que foram respondidas. E nos próximos voltamos ali com outras perguntas também no final. Então deixem suas perguntas, participem, dão like, nos segue, fazem todas que essas coisas que conseguir nos der pra ajudam. Mas obrigada, gente, por compartilhar o nosso podcast. Quem que continuar compartilhando também, para alcançar mais pessoas. Obrigada pelos comentários, pelos likes, pelas conversas, pelas trocas em terapia também. A gente tá adorando isso. E eu fico muito feliz de conseguir, né, trazer esse assunto também à tona. Então, obrigada pela atenção até aqui. E a gente se vê no próximo. Sim, gente, nos vemos em breve, estamos com novidades quentinhas, legais. Nos vemos em breve e obrigado, até mais. Tchau. Tchau.